falar de Mercadão da Bola agora que a gente embaralha todo o nosso roteiro, deixa a nossa chefe enlouquecida. Mas vamos lá, porque o Corinthians anunciou agora há pouco, começando aí pelo Corinthians, que desistiu da contratação do Biel. Era uma notícia que a gente vinha dando aqui, né, dessa negociação que estava esquentando, o Corinthians muito interessado nesse jogador, estava tentando negociar com o Sporting, mas o Sporting endureceu o jogo, não foi fácil. E é importante a gente falar, porque assim, muita gente acabou interpretando a notícia que eu, Bruno Andrade e Felipe Silva demos aqui na coluna Mercado da Bola, de que o Sporting quer pelo Biel 7 milhões de euros. Muita gente acabou interpretando de maneira equivocada que o Corinthians pagaria 7 milhões de euros nessa negociação. E não, a gente, desde o começo dessa negociação, está falando, o Corinthians primeiro negociou um empréstimo, depois negociou parte do pagamento do jogador. E era entre 50% e 60%. Tinha ali uma variação conforme a negociação. E que daria a metade desse valor parcelado num contrato longo que o Corinthians queria fazer com o Biel. O Biel já tinha dado um sinal positivo, os salários já estavam acertados, mas o Sporting rechaçou o pedido, né? O Sporting não quis vender a metade ou parte do jogador, queria o investimento todo, 7 milhões de euros. O Corinthians argumentava que o jogador iria se valorizar no Brasil, no Corinthians, uma grande vitrine, como outros se valorizaram, mas o acordo não aconteceu, mesmo com o desejo do Biel, o sim do Biel. Então, o Corinthians, através dessa nota que a gente mostrou agora, informou que saiu da negociação. Então, o Fabinho Soldado decidiu, então, encerrar a conversa com o Sporting. Claro, foi num tom muito amistoso e tal, mas o Corinthians entendeu que, não quer, não vamos ficar aqui brigando, negociando ou, entre aspas, falando mal do Sporting, porque foi tudo num tom muito tranquilo, num tom muito profissional. E agora o Sporting vai ter que achar outro destino para o Biel. Tem clubes brasileiros atrás? Tem o Vasco, o São Paulo dificilmente vai entrar em disputa porque não tem grana, o Vasco está com fôlego agora de mercado, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, e tem também o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro quer contratar os jogadores e se interessa pelo Biel. Agora basta saber se o modelo vai ser esse. É uma questão de ver agora qual que vai ser o destino, mas fato é que pro Corinthians ele não vem. Vamos ver a nota oficial do Corinthians novamente, porque a apuração do André Hernan corrobora com o que diz a nota, né? Dizendo que o Corinthians encerrou as negociações junto ao Sporting pelo jogador, que a equipe de Portugal não aceitou as condições ofertadas pelo Corinthians, que é o que o Hernan está explicando, que num primeiro momento buscou o empréstimo, mas que em nenhum momento chegou a esse valor aí de 7 milhões de euros. O Corinthians pensou em pagar esse valor total de 7 milhões de euros. Então aí o Corinthians agradece não tem também, né? Não tem, né? É difícil. Tem aquela coisa, né? Você paga, depois vê o que faz com o cartão. Mas no caso do Corinthians, não tá dando. O famoso tá duro, dorme. Essa expressão é muito boa. Aí a gente está falando aqui sobre o possível destino do Biel a partir de agora, mas tem também o que o Corinthians vai fazer. Vai buscar um novo atacante com essas características, um velocista que jogue pelos lados do campo, que é algo que o Dorival Júnior já vem pedindo? Sim. E aí eu vou falar muito de um nome que eu escutei lá atrás, mas que aí só vai acontecer algum tipo de movimento próximo do fim da janela, que é o do Elinho. Elinho, atacante que está no Toluca, ex-São Paulo, formado no São Paulo e que foi muito bem no Red Bull Bragantino. Só para pegar um pouquinho de recapitular essa história do Elinho. O Elinho é um jogador que acabou tendo uma expulsão infantil, boba, tal, aquela coisa que quase prejudicou o time na campanha do título. E aí ele acabou perdendo um pouco de espaço. E alguns clubes começaram a monitorar essa situação. E o Corinthians foi um clube que se interessou pelo Elinho. Só que assim, o Toluca só vai tomar uma decisão em relação ao Elinho, e aí de repente emprestar, se for o caso, mais próximo do final da janela. Claro que se alguém quiser comprar o Elinho, pode comprar agora, com a abertura da janela, beleza. Mas dificilmente alguém vai ter 15 milhões de dólares para pagar no Elinho. Então, assim, pode ser uma oportunidade de empréstimo e o Corinthians observa, porque é um jogador que tem as características que o Corinthians procura nesse mercado.
Precisa de um jogador como este, pelo menos com essas características, né, PVC? O elenco do Corinthians, ele é um elenco que tem jogadores qualificados, mas um pouco desequilibrado. Então, quando você precisa de opções, às vezes o treinador não olha para o banco de reservas e não vê jogadores capazes de mudar o jogo ou de oferecer outras possibilidades, uma versatilidade maior ao time. O Corinthians precisa buscar um atacante? Precisa pagar a conta. Tem isso, né? É prioridades. Precisa pagar a conta. Agora, você vai dizer, Elinho, bom atacante, Biel é um bom jogador, mas é um jogador que não conseguiu se firmar nem no Fluminense, nem no Bahia, nem no Sporting. Eu acho, no fundo, que a desistência do Biel é o melhor negócio do Corinthians. Não dá para você apostar num jogador, 7 milhões de euros, e depois entender que é um jogador que não funciona. Mas precisa de reforço, claro que precisa. O time não está brigando pelo título. Você tem um time que brigue pelo título, é a vocação do Corinthians. É o campeão estadual que não briga pelo título. O campeão estadual do Rio briga. Então, esse é o ponto central. Então, buscar um atacante tem que buscar. Responsabilidade para pagar tem que ter. Acima de tudo, né? Responsabilidade é importante. E eu estava falando ontem que acho que o PVC já tinha desconectado da gente, mas assim, eu não sei se o PVC chegou a olhar aí, que, enfim, está muito envolvido no Mundial, mas a imprensa toda portuguesa dava essa negociação com o Corinthians como um alívio, tipo assim, estão comprando maré a turbo aqui, né? Eu até usei essa expressão aqui do maré a turbo. Mas assim, estava todo mundo lá em Portugal falando, caramba, como é que tanto clube brasileiro, o Corinthians, quer comprar o Biel? Então, a crítica portuguesa, ou pelo menos os jornais portugueses todos estavam indo muito nessa direção. O que me parece que o Biel não desenvolveu aquele bom futebol do Bahia no futebol português, no Sporting, e acho que é o que o PVC está falando, que se o cara não está num bom momento, chegar arrebentando, a não ser que o Biel se transformasse no Biel do Bahia, de repente chegando no Corinthians, né? E é uma aposta. Para o Corinthians pagar com a dívida que tem, seria uma aposta bem, bem alta mesmo. De repente o jogador não performa no Corinthians e aí vira um problema, né? Sim, sem dúvida. E a gente está falando de quem pode chegar, tem também as saídas, né? É um momento de movimentação do mercado com janela aberta, então quem chega, quem sai também é notícia por aqui no De Primeira. E a gente vai falar de um lateral que chegou ao Corinthians, nunca mostrou que veio, que é o Diego Palacios. Sofreu com questões físicas, é verdade, sofreu uma lesão no joelho que nunca foi até muito bem explicada, porque era uma lesão que não curava e o Corinthians não conseguia recuperar esse jogador. Depois chegou a fazer alguns poucos jogos, entrou em 3 partidas, mas nunca foi, de fato, uma opção para os treinadores que por lá passaram. E agora está indo para o futebol dos Estados Unidos, onde ele já havia atuado. O Austin, né? Austin FC, é o destino do Palacios. E não é negócio que o Corinthians vai pegar um dinheiro e tal. É um empréstimo, né? É muito mais para o jogador atuar e mostrar o seu valor. E quem sabe o Corinthians conseguir ali uma venda, né, na opção de compra do clube, mas ele vai para uma liga que ele conhece, ele vai para um mercado onde ele conhece. E o Palacios é um jogador que teve aquela lesão, foi uma lesão crônica ali que não conseguiu se recuperar, voltou, aí teve que voltar para o DM, fez a cirurgia. Então, assim, sempre teve uma situação em que o próprio jogador clinicamente não estava bem, né? Então, a história do Palacios no Corinthians é uma história muito estranha, né? Porque não conseguia jogar, ninguém explicava direito por que ele teve aquela lesão, se ele já chegou com essa lesão, se o clube sabia quando o jogador se apresentou. Mas, assim, tirando essa situação, o Palacios é um bom jogador. Ele não é um jogador meia boca, não é um jogador assim abaixo, é um jogador muito bom, estando bem fisicamente. E acho que ele pode se valorizar e render um dinheiro para o Corinthians. Mas, assim, é uma situação que está bem avançada e é um empréstimo que o Corinthians vai fazer para o Austin. E aí é positivo para o Corinthians, até porque já tem opções ali no setor, né? Contratou o Andileri, né? Andileri, você tem o Hugo, Bidu. você tem o Matheus Bidu, que vem sendo utilizado também. Então, você tem 3 laterais esquerdos, né? Que é uma quantidade aí para um treinador, é bastante. E assim, a única preocupação que fica para o torcedor do Corinthians, mas não que o Palacios fosse a salvação,
Mas é que o Andileri terminou muito mal até essa parada para o Mundial de Clubes. O jogo contra o Mirassol foi assustador. Outros jogos do Corinthians, até mesmo em casa, o Andileri teve um rendimento muito abaixo daquele que a gente viu no Campeonato Paulista. Então, assim, é um Corinthians que o Dorival vai ter que ver quais são as opções e qual é a melhor opção no momento.